Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo aí, né? O Flamengo vai enfrentar o Grêmio nessa noite aí, por volta de 8 da noite. E já temos a provável escalação. No último treinamento de ontem, o Tite definiu o time que vai a campo hoje para poder enfrentar o Grêmio. E uma pergunta aqui para vocês. O Flamengo perde 5 jogadores titulares. Com essas 5 percas, o Flamengo se torna um time comum do Brasileirão. Sabemos quando o Flamengo tem o De La Cruz, Arrascaeta, o Gá, Vinha, Varela, vamos dizer assim. O time do Flamengo é um time poderoso e é considerado, sim, o melhor da América do Sul em qualidade técnica. Quando o Flamengo perde esses 5, o Flamengo volta a ser o time comum? Quero saber a tua opinião e também o seu palpite. Deixe seu palpite aí nos comentários e o seu like também ajuda demais a nação. E vambora com mais vídeo, né? Para mim, o Flamengo vence o jogo, reassume a liderança e vence por 2-1, né? Vamos ver como que o Léo Ortiz vai se comportar jogando como volante, né? A gente tem essa dúvida. Na última vez que o Davi Luiz foi improvisado ali, não foi tão bem, né? Então vamos ver como que o Léo Ortiz vai se sair, né? Mas deixe seu like e vamos embora com mais um debate aí, galera. Bota o Everton no meio campo, ficaria Everton, Lohan e Igor Jesus. Sim. São 3 meninos. 3 jogadores jovens no meio campo. Eu também nem acho. Eu acho que pode até ser. Você pode ter uma alteração dentro do jogo, porque o Davi Luiz já fez essa função também. Sim. Davi Luiz volante, segura o Léo, aí vai você, segura um mas pouquinho. Aí não tem lateral esquerdo. E não tem ninguém da base ali, frequentando o elenco profissional, treinando. Para fazer Não tem. E aí, bota o cara que é canhoto. Que é o Léo Pereira está sendo escalado ali, não é porque ele. Não, porque é o que tem. Não, é o que tem que joga pelo lado. É o que tem. É o que tem. Agora, uma coisa eu acho que o torcedor precisa ajudar nessa discussão sobre o Flamengo, que é não comprar a narrativa da irritação pelas ausências. Está no contexto do futebol. Quando você contrata um jogador... Eu concordo com você nisso. Eu acho que assim, todos nós já sabíamos que isso ia acontecer com o Flamengo. Até o próprio torcedor flamenguista, o mais fanático, já sabia e acho que já entendeu isso. O problema é quando não vem o resultado, ou quando joga mais ou menos, aí o treinador fala assim, olha, tem isso, tem problemas, tem aquilo, tal. Como ele fez antes. Esse eu acho que é o grande problema. É isso aí. Né? Porque ele já preparou a cama, assim, ó, meu Deus, tá vendo lá atrás? Porque ele já sabia. No começo de ano eles fazem a projeção. Você falou isso em março aqui. Eles fazem a projeção do ano inteiro. Estudam tabela, jogos, definição de títulos, definição de planejamento, né? Para qual campeonato você vai colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Aí dependendo do que acontece no dia a dia, talvez você até mude. Como foi, por exemplo, a situação do Gabigol. Né? Porque teve um outro jogador que não jogou, que ficou um tempo parado também e não jogou. Até me fugiu o nome aqui. Acho que foi o Everton, Cebolinha, alguma coisa assim. O Gabigol ficou também sem jogar, mas só que levaram para Manaus, né? Para dar aquela... o Gabigol não estava pronto, eu errei, balela. Isso aí, eu não durmo nesse barulho. Então eles já sabiam exatamente o que estava acontecendo. E quando o Tite vem lá atrás e fala, olha, eu perdi o Paulista, mas eu ganhei o Mundial. Ou seja, ele já estava falando justamente nesse momento agora. Ele já estava preparando o torcedor, já estava preparando... Porque se acontecer alguma coisa do Flamengo não ganhar, e é possível porque você tem times adversários que treinam, que são profissionais e que se preparam para jogar contra o Flamengo, ou não jogar bem o Flamengo, o Tite vai falar, olha, lembra, eu falei para vocês lá que ia ter esse tipo de dificuldade e tal. É tudo planejado. No futebol, nada é por acaso. Nada é por acaso. Agora, os torcedores flamenguistas têm que entender esse tipo de situação. Vocês querem os melhores jogadores? Ótimo, o Flamengo tem condição de fazer isso e vem fazendo. Mas em determinadas situações vocês irão perder esses melhores jogadores porque eles estarão na seleção. Mas isso é um erro do calendário. Mas, Nath, tem uma coisa que é o seguinte. Quando a gente fala do Flamengo, e eu falo, Bubu, Nath, que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, na minha opinião. Só que agora a gente vai ter que ver, vai ser testado. Se 5 jogadores, você vai ter que observar. Agora, a Nath pontuou sobre a escalação de muitos zagueiros. O jogo para testar o elenco é hoje, Bubu, e você escalaria tantos zagueiros assim? Eu não me sinto à vontade, neste momento, para criticar o Tite por 2 fatores. O primeiro fator é a ausência de Pedro Ivo Almeida. O Rafa, de vez em quando, acompanha o programa. Sempre que eu faço uma crítica ao Tite, o Pedro Ivo chacoalha na cadeira. Cara, saudade é enorme. Ele já sai em defesa do Tite. Ó a saudade.
Ó, a saudade. Aí. Vai que ele tem tá nome tirando. e sobrenome. Só você olhar pra caneca com a foto do Pedro Ivo e criticar o Tite pra ele. Você vê que até a fotinho vai mexer. Ele vai se revoltar. E o outro fator é a presença da Nath. Você viu sempre aqui, muito né, bem-vinda. Footsport, Porque como eu com a sou Nath tratada. presente, eu nem preciso muito criticar o Tite. Porque a Nath. Ela já faz, né? Eu nem caneca Então A você observação concorda, dela- você concorda que o zagueiro Respeito demais a análise, a observação da Nath. Assino embaixo tudo que ela Zagueiro falou. demais. Então, assim, eu não preciso nem falar nada do Tite, porque a Nath já deu o recado aqui, já mostrou a realidade Pede uma desse parte do elenco de salário desfalcado. dele, Não é né? desculpinha não, porque o Grêmio também tem desfalque aí, não lá. A Fla sem 5 O Grêmio jogadores. ficou um tempão sem jogar também. Também. O Grêmio também tem muito. O Grêmio tem mais problema que o Aliás, Flamengo aí. esse é o então, ponto que eu se quero perder, trazer. se o Grêmio ganhar, não quero desculpinha na coletiva, não, hein? Gramado sintético, altitude, sem arrascaeta, eu não quero desculpa, não, hein? Se perder, perdeu. Mas o Grêmio, e aí o Zé lembrou bem aqui, a gente falava da retomada do Grêmio no futebol, e o Zé falou, pô, vamos ver o primeiro resultado, que o Renato pode trabalhar muito com isso no vestiário. E o Grêmio, a impressão que eu tenho, Rafa, é que ele não sentiu. A gente lamenta muito a pausa do campeonato, né, para os times gaúchos. Já falamos aqui da questão social, mas parece que o Grêmio continuou, né? Não sentiu tanto, né? Não dá para ter certeza agora, né? Acho que precisamos de mais alguns jogos, né? Você tem uma oscilaçãozinha ali no último jogo da Libertadores da fase de grupos, mas não dá para você dizer com todas as letras que o Grêmio tá pleno, né? Eu acho que o jogo de hoje é pleno. Acho que o jogo de hoje é um bom recorte para isso. É um bom recorte, porque é um cenário que você tem um histórico recente muito ruim, muito favorável ao Flamengo em termos de vitórias, né? Salvo engano, nos últimos 15 jogos, o Flamengo venceu 10. Então você tem aí uma. E não é uma linha de corte que não fala nada com a equipe atual. Tem muita gente que já está há muito tempo no Grêmio que viveu todo esse período. Kahneman, Jeromel. E o Renato do outro lado. Renato. Então, assim, não tem muito como sair por esse viés, não. Mas, assim, acho que dá para imaginar um Grêmio muito competitivo, muito forte no jogo de hoje. E, acima de tudo, o Renato vai usar muito bem essa percepção de enfraquecimento do adversário. Ele vai tentar fazer com que isso faça o seu time se sentir mais empoderado no jogo, né? Apesar do jogo ser no Maracanã e do Flamengo estar com essas ausências todas, eu acho que a natureza de jogo do Flamengo não vai mudar. E aí, se a natureza de jogo do Flamengo não mudar, ela fica ótima para o Grêmio. Porque se o Flamengo quiser ter o controle técnico e o Grêmio tiver a oportunidade de ser o time para reagir, pode ter mais conforto para fazer o jogo essa noite. Perde E hoje muito não- sem o De La Cruz. Então. Perde muito sem o De La Cruz. Porque na oscilação do time, ele era o que menos oscilava. O cara que carrega o piano Isso ali aí. no meio de campo. Você tem ali jogadores agora com característica que tem o De La Cruz, na qualidade no passe, o próprio Arrascaeta que estava abaixo do que se esperava tecnicamente, acabou de falar dele, ele fez esse lance. Mas perde muito o Flamengo. Eu gostei da pergunta que estava ali antes no GC, se era o Flamengo fica comum com os desfalques que fica. tem. Fica. Fica comum, na tua opinião. Fica mais próximo ali do... O Flamengo completo Olha lá. se espera muito, se cria muita expectativa. Agora, com os desfalques... Por isso que eu falei, eu acho o elenco do Flamengo o melhor do Brasil e vai ser testado nas partidas como essa. E do lado do Grêmio, Zé, não tem o Diego Costa, que era aquele cara que estava virando referência, né? Esse é só enorme audiência, continue mandando vídeos e assistindo a gente, que é sempre muito legal. Agora, vocês sabem, os vídeos, o número tá aqui, Zé. Fala o número, Zé. 55. O Ferrão vai responder qual foi a magia que o Renato fez pro Soteldo jogar tão bem. Porque eu me lembro, e o Prato fica mandando, não vai falar do Soteldo? Fala do Soteldo, e aí, o Soteldo? Como é que o Pratos fala? E aí, não vai falar do Soteldo? A mágica não é do Renato. Renato, é do próprio Soteldo. O Soteldo, quando quer jogar, ele joga e pronto. Na Isso é Baixada fato. sempre foi assim. Isso é fato. Quando ele quer jogar, ele faz o jogo dele ali. Tá. Ele não vai jogar agora, tá na Aquela preguiça, seleção, né? esqueça, né? Mas ele tava jogando Na bem. seleção, ele sempre joga. Ele sempre busca Ele o jogo tá o tempo na inteiro. seleção, será desfalque. Eu acho que a motivação, passa muito por isso que o Zé falou, brincadeiras à parte, mas isso que o Zé falou do vestiário ali, do Renato ter o vestiário na mão, né? De como ele consegue motivar ou colocar os jogadores a importância ou a necessidade de você dar mais do que 100%. Você entregar mais do que 100%. E talvez ele esteja conseguindo isso com o Soteldo. O Soteldo, ele não é um jogador ruim. Muita gente fala, mas o Soteldo... Eu não acho ele um jogador ruim. Eu acho que ele escolhe o jogo que ele joga. E com o Renato Gaúcho, talvez ele não esteja escolhendo tanto, esteja mais pro time. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, porque o futebol carioca, ele é interessante com algumas marcas, né?
as relações. O Renato é muito próximo de jornalistas cariocas, porque trabalhou lá há muito tempo, jogou tudo. O que ele tem de tão diferente que a gente, eu, o Zé... Eu gosto muito do trabalho do Renato, a Nath está falando disso. O que ele faz lá? Eu não sei hoje, posso falar pelos tempos de cobertura de Botafogo, de Fluminense e Vasco, né? Eu cobri o Renato como técnico do Vasco em 2005, 2007 e como técnico do Fluminense em 2008. Uma ótima relação pessoal, inclusive, com o Renato, construída naquela época. Primeiro, o Renato é um cara que ele simplifica processos, né? Acho que a principal característica do Renato como gestor é ele chegar no lugar, ter um rápido diagnóstico do que está acontecendo ali, de ambiente, saber quais são os elementos-chave. E aí, quando eu falo ambiente, eu incluo não só os jogadores, como também funcionários, staff, a própria imprensa, quem está na órbita do clube, no dia a dia. Dos tempos que a imprensa acompanhava de perto, via os treinos, né, viajava com o time, essas coisas. Então, ele sabia esse diagnóstico. Tem um episódio envolvendo o Renato, muito emblemático na minha história, cobrindo o Fluminense em 2008, que é quando o Fluminense ganha o jogo do Atlético Nacional, né? Que na época a gente chamava Nacional de Medellín, lá na Colômbia, por 2-1, pelas oitavas de final. O Fluminense ganhou o jogo jogando mal. 2 gols do Conca, 1 de pênalti, inclusive, que não foi. Confessado pelo Júnior César, lateral, que depois se jogou e o juiz deu pênalti. O Renato chamou a imprensa que estava lá cobrindo no dia seguinte o jogo, no hotel, desenhou um time do Fluminense e apontou para 2 jogadores, o lateral direito e o volante. Só esse jogador e esse jogador estão matando meu time. E aí? Aí a imprensa tomou um susto, né? Mas por quê? Não faz o que eu peço, não corre, não marca. O que eu faço? Você não consegue imaginar hoje, em 2024, nenhum profissional que trabalha na função de técnico de um time de massa fazendo isso. Mas na época o Renato fazia isso porque ele entendia que fazia parte do contexto do ambiente dele. Dividir essa percepção, esse conhecimento. E com isso ele ganhava as pessoas. Ele tem para mim, a principal característica do Renato é essa leitura de cenário. E acho que ele, por ser um cara, naturalmente, ele vem ao longo dos anos tentando sistematicamente mudar essa imagem, né? Às vezes ainda mais escorregados do que é normal, porque é da natureza dele. Ele essencialmente é um cara fanfarrão. Ele gosta de contar... Ele é o Rodrigo Bueno do futebol. Gosta de contar as vantagens dele. Não, peraí, repita. Rodrigo Bueno do futebol. Quem é o Rodrigo Bueno do futebol? Renato Gaúcho. Ele gosta de contar as vantagens dele, como jogador. Aí, a terapia dele. Ele é assim. Renato é desses. Confiança é tudo. Tá bom. Mas então, essa é a questão. É por isso. Por isso. Mas aí o que acontece? Ele chega no vestiário, conta que fez isso, que fez aquilo. Os jogadores dão risada. Os amigos dele sabem disso. E aí começa a ganhar os caras. É só lembrar da despedida do Soares. Sim. Ele tem essa característica, ele tem essa virtude. Porque, olha, cuidar de gente... eu vou deixar meu DVD depois para você. Sim, eu quero. Grande momento de jornalismo. Assim, Rafa, muita gente demorou e custou a entender que o Grêmio do Renato foi campeão da Libertadores em 2017 com o Luan. Ele vendeu o Grêmio campeão da Libertadores em 2018, 2019, 2020. Aí em 2021 que você começou a entender, opa, peraí, não é assim. Porque ele conseguia trazer essa importância. O time não era mais o mesmo time, tinha problemas, né, com a saída de alguns jogadores, e ele conseguia vender o Grêmio como se fosse o Grêmio campeão da Libertadores. E não era. E ficou ali, quer dizer, ele tem essa capacidade, né? Pro vestiário, pro jogador de futebol... A malandragem da bola. Agora, é interessante. eu vou Arremata pra gente mudar de assunto. Eu vou cutucar um companheiro nosso aqui, que é o Oswaldo Pascoal. Na Copa de 2014, o Filipão chamou alguns jornalistas, né? Sim, foi. Entre eles, o Oswaldo Pascoal. O Brasil tinha jogado mal nas oitavas, né? Causou uma ciumeira. Ele causou uma ciumeira, né? Nossa Senhora. E aí o Filipão, o time, o que tá acontecendo? Ele pediu uma consulta para alguns jornalistas. O Pascoal foi lá. E aí Joga sem medo. Aí o Contra Pascoal, a Alemanha. não sei exatamente o que o Pascoal falou, mas aí o Filipão tomou 7-1, entendeu? E aí muita gente fala... O senhor tá querendo botar o 7-1 na conta do eu Pascoal. adoro, mas eu não vou eu deixar. não sei o que ele falou. Ele já viveu um sonho aqui. Acabou Não foi pelo só 7-1. não foi foi o só o Pascoal, Pascoal. não. Foi só o Pascoal, PVC. PVC, Heraldo Leite, eu sabia os 6 de costas. Juca, né? Juca também. Acho que o Juca não estava na grande. Não. Não tenho certeza. Era a pessoa que estava na cobertura. Estava na grande e acompanhei naquele momento. Bom, o Zé coisa, pediu, eu sei que você atendeu, nós vamos agora abrir espaço pro povo. O povo na TV. Então é isso aí, nação. Vamos embora aqui ver aqui a provável escalação que o Flamengo vai entrar nesse jogo aí, né? O jogo é hoje, quinta-feira, às 8 horas da noite. O Flamengo momentaneamente tem 14 pontos.
vice-colocado porque o Botafogo venceu e assumiu a liderança, né? Então o Flamengo vencendo, reassume a liderança. O Flamengo tem 5 jogadores convocados, né? Que acaba desfalcando, né? Ainda alguns machucados. O Alan e o Ayrton Lucas também estão machucados, acaba desfalcando o Flamengo também, né? E o provável Flamengo que vai entrar em campo, obviamente que pode ter mudança, né? Isso faz parte aí, alguns jogadores se machucar durante esse tempo aí até o jogo. Mas o provável time para entrar dentro de campo é Posse no gol, Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? Acho que o Fabrício Bruno e o Davi Luiz devem inverter ali, né? O Fabrício Bruno joga ali do lado do Wesley. Léo Ortiz, de volante. Igor Jesus também criando uma... voltando a ter chance, né? Time titular do Flamengo aí. Lohan, o substituto, não vou dizer ideal, mas o substituto perto da altura do Arrascaeta, né? Perto, entre aspas, né? Gerson, Cebolinha e Pedro, né? Então lá na frente a gente já conhece o trio de ataque, né? Vamos colocar o Gerson como atacante ali também, né? Não é, mas ele faz aquela função ali, né? Cortando pra dentro e fazendo como terceiro atacante, né? Ou um meio atacante. Então aquilo, o Fabrício Bruno deve jogar do lado do Wesley, porque o Wesley é um jogador que sobe muito, apoia muito. Sendo assim, aquele espaço ali fica vago. Então o Fabrício Bruno sim consegue fazer a cobertura, porque é um jogador rápido e de boa impulsão também, né? Já pelo lado do Grêmio, vamos dar uma olhada aqui. Qual é a provável escalação do Grêmio, né? Rafael Cabral, Rodrigo Eli, Kahneman, Reinaldo e João Pedro, né? Dodi, PP, ex-Flamengo, Cristaldo, Pavon, Natan Fernandes e João Pedro Galvão. Então é um time considerado bom aí, né? Tem um desfalque do Diego Costa, que é um excelente atacante aí, né? Jogo no Botafogo, Galo, Seleção da Espanha e outros clubes aí europeus. Sabemos que é um excelente desfalque. Soteldo também é desfalque, Vila Sante. Mais quem aqui? Jonathan Robert, André Henrique, né? São os desfalques do Grêmio para esse jogo, né? Então a gente espera um jogo bom de assistir. E, obviamente, né, eu vou com a vitória do Flamengo 2-1. O Flamengo vence e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro 2024, né? Esse é o palpite, o seu like também ajuda demais, nação. É isso aí e tamo junto.